Falhas na cerveja, segundo vídeo, de acetil, DMS, etc e etc. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer. E agora nós vamos continuar nossa saga, Falhas na Cerveja. Eu sou Marcos Câmara, sejam todos bem-vindos. Saúde! American Wheat, vídeo no canal Falhas na Cerveja. Este vídeo é por causa do Juscelino Correia, apesar que eu já tinha feito um vídeo Falhas na Cerveja metálico e vai ser uma série. Agora eu vou falar por causa que teve um comentário nesse vídeo do Juscelino Correia que disse que fez uma cerveja 2 anos atrás e ficou com um cheiro de borracha queimada, parecia borracha queimada, e pediu para me falar sobre isso. E eu falei com ele que já ia ter a série, né? Então hoje a gente vai falar de mais quatro defeitos ou falhas na cerveja. E eu não vou só falar da falha, porque às vezes as pessoas falam das falhas, mas não fala o que fazer para evitar essas falhas. Então vamos lá, sem enrolação, falhas na cerveja. Eu já falei do metálico no vídeo passado, o vídeo está aqui no card, e agora nós vamos de diacetil, nossa primeira falha na cerveja. Uma falha que acontece muito, nem é uma falha, faz parte do processo. Vamos definir o que é diacetil. O diacetil está nos meus tópicos aqui, né? Eu marco os tópicos para não me perder no vídeo. Diacetil é formado durante a fermentação e é eliminado durante a fermentação. O aroma do diacetil parece um pacote de... Para você entender, um pacote de pipoca de micro-ondas. Você não estoura ele, abre ele sem estourar e cheira. É aquele aroma. O pessoal fala aroma de cinema, né? Foi pro cinema, já tá ali a manteiga, né? E o milho ali, pipoca de micro-ondas. Esse cheiro, manteiga, iogurte, né? É o diacetil. Ele é formado, gente, durante a fermentação. Quando as leveduras estão lá consumindo os açúcares, produzindo CO2, transformando os açúcares em álcool, ela produz também o diacetil. Só que o diacetil é consumido após a fermentação. Como você consome o diacetil? Após a fermentação chegar ao fim, você já mediu a sua OG, a sua FG, durante 3 dias seguidos ali, estabilizou, a fermentação chegou ao fim, você eleva a temperatura de fermentação 2 a 3 graus, até 4 graus, por exemplo. Está 18, você sobe para 22, você sobe para 21, e aí as leveduras vão consumir esse diacetil, porque não tem mais açúcar para elas consumirem. Elas vão reabsorver o diacetil. E sua cerveja vai ficar limpa. Toda cerveja produz diacetil, em níveis maiores ou menores. As lagers produzem mais, as ales também produzem. E aí você vê pessoas falando que eu não precisa fazer descanso de diacetil. Precisa, gente. Não custa nada, 2 dias a mais ali, com a temperatura um pouquinho mais elevada, vai consumir todo o diacetil, porque diacetil vai ter em toda cerveja, mas em níveis aceitáveis, em níveis que nós, seres humanos meros mortais, não vai nem perceber. Mas se ele ficar num nível mais elevado, vai ser desagradável. Você vai conseguir beber a cerveja tranquilamente, mas não vai ser uma experiência tão prazerosa. Então, isso é o diacetil. É produzido durante a fermentação, é consumido na maturação, quando você eleva um pouquinho a temperatura, e não tem erro, entendeu? Simples assim. O aroma parece aí, né, pipoca de micro-ondas, né, antes de estourar, aquele cheiro da pipoca ali no saquinho, né? Manteiga, né? Parece manteiga, lembra manteiga também. Manteiga mesmo, não margarina, manteiga. Então é isso sobre o diacetil. DMS, dimetil sulfureto. DMS
O DMS é sabor de vegetais cozidos, milho cozido, aquela seleta de legumes em conserva, você abre a lata, sabe? É aquele cheiro. E é produzido pelos maltes claros, né? Tipo Pilsen. Mas hoje em dia, gente, os maltes são extremamente modificados. Não tem tanto problema de DMS, muito pouco. Mas é produzido durante a mostura ali, né? Dos seus maltes claros. A maior parte da receita é malte Pilsen, malte claro. E aí produz o DMS. Mas ele, como resolver? Ele é expelido, né? Durante a fervura. Você faz uma fervura vigorosa. Não precisa ser aquele caldeirão de bruxa que parece que vai derramar tudo da panela. Não. Aquela fervura que você está vendo que o moço está sendo movido, né? Que está embaixo, bem para cima. E aí isso vai expulsar todo o DMS da sua cerveja. Não tem erro. Dificilmente você vai ter problema com o DMS se você fazer uma fervura decente. Só isso. O aroma, como eu já falei, vegetais cozidos. E é muito comum de acontecer, porque as pessoas às vezes, para economizar, baixa demais o fogo, faz uma fervura ali que não está adequada, ou então o malte, né? Existem milhares de malterias, né? E você não sabe a procedência direito, qual malte é legal, nunca você vai pegar o mesmo malte. Então faça uma fervura adequada e não vai ter problemas com DMS. Acetaldeído. Acetaldeído é produzido durante a fermentação e é consumido durante a fermentação, né? O acetaldeído é o aroma de maçã verde, né? Mas não é essa maçã verde que você compra na feira. Aquela maçã bonita, grandona, de casca verde. Não é aquele sabor. Quando fala maçã verde, está falando de uma maçã que não amadureceu. Uma maçã normal que não amadureceu, que está verde ainda. É esse aroma e esse paladar, né? Eu nunca percebi isso em cerveja nenhuma. Mas também o meu paladar é meio cego, né, cara? Eu não sou um cara assim, um sommelier. Mas é feito também, é produzido também durante a fermentação, né? Vocês podem observar que a maioria dos off-flavors, eu nem gosto de falar off-flavors, meu inglês é péssimo, eu falo falha na cerveja. A maioria das falhas na cerveja acontece durante a fermentação produz, mas a própria fermentação consome. Assim como o DMS, o acetaldeído, é consumido na maturação. Quando você eleva um pouco a temperatura, por isso que fala que a cerveja está maturando. Ela está arredondando, está tirando os defeitos. Então, você eleva a temperatura, o acetaldeído vai ser consumido. Agora, o que causa o acetaldeído? O acetaldeído é produzido por quê? Fermentação ruim, baixa vitalidade de levedura, né? Tem poucas leveduras. Às vezes você pega um pacotinho para fazer 20 litros. E o fabricante diz que você tem que um pacotinho faz 20 litros. Mas, gente, você não sabe quanto tempo esse pacotinho está na brew shop. Você não sabe em que condições ele estava armazenado. Se estava pegando sol, se estava numa gaveta, se estava numa geladeira. Você não sabe. Então, qual que é a saída? Faça o starter da sua levedura. Pega o pacotinho, pega um pouco do moço, tem vídeo no canal, starter. Faça o starter da sua levedura, que aí vai aumentar a vitalidade, vai dobrar o número de células e você vai fazer uma fermentação adequada. Outra coisa que causa o acetaldeído é baixa oxigenação. Você tem que oxigenar o seu mosto na hora de jogar a levedura. Sabe, durante uns 20, 30 minutos, deixa ali, né, a bombinha de aquário soprando ali para oxigenar o mosto. A levedura precisa de oxigênio nessa fase. E aí, depois do starter feito, você joga seu starter e aí não vai ter acetaldeído, não vai ter problemas com isso. Vai ser uma fermentação porreta. O último que eu deixei, que é o quarto de hoje, é o Lux Truck.
Lucky Strike, sou péssimo no inglês, hein? É o aroma de gambá, é o cheiro de Heineken que eles falam, né? E esse é o problema do nosso inscrito aí, né? Que comentou no vídeo, esse vídeo eu tô falando que é por causa dele, por causa disso, né? Mas já estava programado. Lucky Strike é o aroma de gambá, gente. Mofo ou borracha queimada. Nosso inscrito falou disso, né? Borracha queimada, a cerveja dele. Isso é feito por causa de garrafas claras. É bem comum. Por que acontece esse defeito na cerveja, essa falha? Porque os alfazácidos, os lúpulos, reagem à luz. Então por isso que todas as cervejas, a maioria das cervejas, são garrafas âmbar, né? Garrafas escuras. Estou olhando as minhas ali, ó. Garrafas escuras que impedem a entrada de luz para reagir com esses alfazácidos. Mas você pode falar, pô, mas e as cervejas de garrafas claras, transparentes e até as verdes? Pô, a maioria das cervejarias industriais, né? Elas usam um lúpulo Tetra Hop, que é um lúpulo resistente, né? Esse lúpulo é resistente a esse efeito da luz. Mas a Heineken usa garrafa verde, né? E não usa esse lúpulo. Todo mundo sabe que ela não usa esse lúpulo. Por isso ela tem esse cheiro, esse Lucky Strike, esse cheiro de gambá, né? Que para eles viraram um marketing, viraram uma identidade. Mas a Heineken, na verdade, você pode observar, não sei se vocês já observaram, a Heineken, as garrafas de Heineken vêm numa caixa de papelão para proteger da luz mesmo. Mas é Brasil, né, cara? Chega no supermercado, eles tiram da caixa de papelão, põem nas prateleiras. Você vê que quando você vê uma cervejeira, né, uma cervejeira da Heineken, ela só tem uma pequeno vão assim para você ver a cerveja lá dentro. Não é aquelas todas de vidro, justamente para proteger da luz. Mas nosso sistema no Brasil é bruto. Chega no supermercado, eles tiram as cervejas, põem nas prateleiras e ficam expostas à luz. E aí dá esse cheiro Lucky Strike, né? Esse cheiro de gambá que virou a identidade da Heineken. Mas é mais uma questão de marketing. Por quê? Você pode fazer o teste com os amigos de vocês que são Heinekeners. Você pode pegar uma garrafa de Heineken e uma lata de Heineken e servir para ele escondido 2 copos e mandar ele tomar. Eu tenho quase certeza que ele vai dizer que a melhor é a que estava na lata, sem ele saber. Ele vai falar, a melhor é esse copo aqui, e é o copo que é a lata. Mas se ele for escolher, ele vai dizer que a de garrafa é melhor, porque virou um marketing, né? É uma excelente cerveja, virou um marketing deles, e eles não se preocupam em eliminar isso. Mas toda garrafa verde vai ter um pouco desse cheiro, ou garrafas transparentes, a não ser que eles usam esse lúpulo mais resistente, né, à luz, a esse efeito da luz. Esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Para você evitar esse efeito aroma de gambá na sua cerveja, lógico, você vai pôr numa garrafa âmbar. Você pode fazer o teste na sua casa. Se você pegar sua cerveja e colocar numa garrafa clara ou numa garrafa verde, ela vai ter esse problema. Não é de um dia para o outro, né? Tipo, você invasou a cerveja hoje, pôs para gelar, ficou exposta à luz ali uns 15, 20 dias, ela vai ter esse problema. Não é de um dia para o outro. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem nos comentários se os vídeos estão legais, se esses vídeos teóricos valem a pena, né? O que precisa mudar, que eu quero que o canal desenvolva, o canal cresça. E só vai acontecer isso se vocês inscritos ou não inscritos comentarem o que pode melhorar, o que não pode. Estamos abertos à opinião. Tamo junto, se cuidem,
Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo. Fui!